Bom dia, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos começar mais um EBD no livro de Tiago, a 15ª lição de 17. Faltam umas duas, para a gente terminar a exposição no livro de Tiago. Vamos orar? Querido e santo, eterno Pai, nós te somos gratos, Deus querido, por mais um dia, por mais uma escola bíblica, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos como igreja estudarmos, aprendermos uns com os outros a Tua palavra, Senhor amado. Nos abençoa, nos direciona, Pai querido, neste momento. Eu te oro, grato, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Já deixem aberto aí a sua Bíblia no livro de Tiago, por favor. Tiago 5, de 1 a 6. Tiago 5, de 1 a 6. Vamos ler juntos? Aliás, somente acompanha aí, por favor. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens estes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O subtema na minha Bíblia aqui, na NVI, diz assim: advertência aos ricos opressores. Advertência aos ricos opressores. Então, o tema da lição de hoje é a miséria da riqueza. Parece um tema paradoxal, controverso, mas Tiago vai tratar aqui sobre a riqueza de uma ótica diferente, de uma outra perspectiva. Nós vamos ver aqui quando que a riqueza, ou em que circunstâncias a riqueza só traz desgraça e condenação. Por isso que o tema é a miséria da riqueza. Já ouviram falar naquela expressão que o dinheiro fala mais alto? Já, né? Nesse sentido, tem não é nenhuma piada, é uma frase bem humorada que diz assim: se o dinheiro fala mais alto, a única coisa que ele grita para mim é adeus. Se o dinheiro fala mais alto, a única coisa que ele grita bem alto para mim é adeus. Ou seja, ele está bem longe de mim, Está dando adeus para mim. Essa é a situação de pessoa que não tem dinheiro. Mas aqui, nesse contexto, não é o que acontecia com os judeus aos quais o Tiago está se referindo, nesta sessão. Eram homens ricos, no entanto, as suas riquezas eram pecaminosas. Eles usavam seus bens com propósitos egoístas e ainda perseguiam os pobres, ainda oprimiam os pobres para se beneficiar do trabalho deles e ainda assim poder enriquecer ainda mais. Então, Tiago vai mostrar, que concentrar-se apenas em coisas materiais condena o homem a uma corrupta ilusão e produz o próprio aniquilamento e desastre. Muitos perdem riquezas eternas
por amor a esses bens materiais, a esses bens que são passageiros. E a palavra de Deus nos diz que tudo pertence ao Senhor, todas as coisas, todos os bens, tudo que há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Veja o que diz 1 Crônicas 29:11. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Então, tudo pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele é o Deus de poder, de glória, de honra, de majestade, de riqueza. Esses dias eu estava numa repartição pública, sentado lá esperando o serviço, e chegou um servidor, um crachá, do nada assim, não deu nem um bom dia, sentou do meu lado e falou assim: 90 milhões. Diz, como? 90 milhões. Aí eu, sim, o que tem? Mega Sena, já jogou? Aí eu disse, não. O que você faria com 90 milhões? E antes que eu respondesse, ele disse, eu sei o que eu faria com 90 milhões. Aí começou a dizer, eu compraria um imóvel, falou lá no Ceará, não sei aonde, em Nova York, no Canadá, eu compraria imóveis. Depois, eu mandaria o meu filho estudar nos Estados Unidos. Depois, eu faria isso e aquilo. Ele já estava gastando o dinheiro quase todo. Aí ele parou, falou assim, tá bom, deixa eu ir trabalhar. Aí foi embora. Kaique, o que você faria com 90 milhões? Microfone, por favor. Você ia tocar fogo? Sério? Você está muito santo, rapaz. Tiago, o que você faria com 90 milhões? Nunca pensou? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas endividadas neste momento. Muitas não tiveram culpa, sofreram algum calote, sofreram alguma doença severa em que implicou muitos gastos, não é? Sofreram problemas de saúde, desemprego, até morte na família. Mas outras pessoas estão endividadas porque administram mal seus recursos, gastam mais do que precisam, gastam mais do que ganham. E há pessoas que pediram dinheiro emprestado para um parente, para um irmão da igreja, que nunca pagaram. E isso tem causado ruptura de relacionamentos, tem causado certo desconforto, né? Quer ver um problema, empresta dinheiro e não receba. Causa traumas emocionais, uma mancha nas relações interpessoais. Nesse aspecto, será que um cartão de crédito com limite bem alto ou uma bolada de 90 milhões do nada, assim, de repente, colocaria fim nesses problemas? Será que riqueza é a solução para todos os problemas? Será que a riqueza é algo que permanece? Nós vimos em lições anteriores que a riqueza é como a erva do campo, que logo murcha, logo seca. Ela perece. Então, vejamos os objetivos da lição de hoje. Acompanhe aí, por favor. Saber que a riqueza pode levar o homem a pecar contra Deus, quando passa a sustentar uma vida luxuosa de forma egoísta e a cometer pecados,
contra o próximo por causa do descaso com as necessidades alheias. Sentir que o desejo de investir nas coisas celestiais, sem invejar a fortuna dos ricos, sabendo que acumular tesouros na terra pode significar perder tesouros no céu. E agir com um desprendimento material, demonstrando solidariedade para com os mais necessitados, e assim dando testemunho de uma vida cristã madura e firmada na vontade de Deus. Esses são os objetivos primordiais da lição de hoje. Então, Tiago vai abordar aqui um aspecto social, questões de injustiça ou justiça sociais. A opressão dos ricos sobre os pobres. Então, queridos, a riqueza acumulada de forma ilícita, que é o contexto aqui, de forma errada, com motivações erradas, ela vai causar uma série de coisas desastrosas. A primeira delas é conduzir a desgraças. Versículo 1, olha só o que diz aí no versículo 1. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Tiago não está dizendo... a que ricos Tiago está se referindo aqui? Que ricos são esses? Os da igreja, os de fora? Ele diz assim, atendei ricos. Ele não diz atendei irmãos ricos, ele diz ricos. E esses ricos oprimiam e maltratavam os pobres, que em muitos casos eram seus empregados. Então, essa seção se dirige a ricos de fora da igreja, pessoas de fora, ricos do mundo. Não é? Então aqui ele está falando a semelhança dos profetas do Antigo Testamento aos ricos em geral, não os ricos da igreja. Judeus, proprietários de fazendas, de grandes propriedades, que talvez uma vez ou outra vinha até nos cultos. Nós mencionamos na lição, em lições anteriores, naquela lição de acepção de pessoas, que os ricos às vezes vinham e eles entravam com suas vestimentas opulentas, seus trajes, seus perfumes, suas joias. De vez ou outra eles vinham no culto e por conta disso eram muito bem recebidos, acolhidos, sem nem as pessoas conhecerem, simplesmente pela aparência. Então Tiago já havia levantado a hipótese de entrar nos cultos da época pessoas assim, ricas, abastadas, com toda a exuberância da sua vestimenta, dos seus objetos valiosos. Eram esses mesmos ricos que nós vimos também que levavam os crentes aos tribunais, porque eles trabalhavam para esses ricos e muitas vezes pediam emprestado para comprar um vale, né, e não conseguia pagar e acabava se endividando, e eles mesmos levavam os crentes para os tribunais. Então, pobreza e riqueza é um tema muito recorrente nessa carta. Tiago fala muito disso. E não só Tiago. Essa questão de dinheiro, finanças, poder, riquezas, é um tema muito abordado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Existem mais de 1.500 versículos que falam só de dinheiro, finanças, poder, riquezas. Mais de 1.500. O Sermão do Monte, nos seus mais de 100 versículos, 28 falam desse tema. 13 parábolas também retratam essa circunstância de dinheiro, poder, riqueza. Então, isso demonstra como a palavra de Deus trata esse tema com expressividade, com relevância, a importância que esse tema tem na vida das pessoas, influencia na vida das pessoas, leva as pessoas a pecar, leva as pessoas a se desviar dos caminhos do Senhor, simplesmente por dinheiro.
Então Tiago fala aqui dos ricos, mas ele fala num tom bem desfavorável. Bem desfavorável. No entanto, queridos, num estudo bíblico como um todo, nós sabemos que a riqueza não é pecado. Ser rico não é pecado. O problema é o apego que você tem à riqueza. Qual é a motivação que está no seu coração a querer enriquecer? Né? Quando a riqueza toma o primeiro lugar na sua vida, né, o seu único foco e objetivo de vida é acumular riquezas. Isso é o problema. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então, os ricos aqui nesse contexto não são os irmãos ricos, que também tinham, os irmãos prósperos na igreja também tinham, mas não está falando para eles diretamente, mas indiretamente sim, porque eles podem também incorrer nesses erros eventualmente. Não é? Então são ricos do mundo. No caso, Tiago se refere aos proprietários de terra, onde os cristãos trabalhavam para eles e sofriam porque tinham seu salário retido, mudado, diminuído, sumariamente. Então você pode perguntar, qual é o proveito que tem Tiago falar para pessoas que nem são da igreja? Pessoas que talvez nem vão ouvir isso, se ele não for ao culto. Que proveito tem isso? Mas assim que os profetas do Antigo Testamento também faziam. Isaías profetizava contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas. Eles eram de nações distantes. Nem sabiam o que Isaías estava falando. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela serve de advertência para o mundo, mas também de ensino e instrução para nós. Isso é de ensino e instrução para nós. E o mundo, hora ou outra, vai acabar sabendo também. Vai ser advertido por isso. Então, de modo semelhante aos profetas, Tiago denuncia atitudes que, num primeiro momento, não necessariamente é direcionada àquelas pessoas. Né? Mas a palavra de Deus fica registrada, ela está lá, ela foi registrada, olha, foi dito isso, foi testemunhado isso. Então, internalizem, meditem, porque isso serve de instrução, de ensino para vocês, contra todo esse tipo de atitude. Então, Tiago vai dizer aqui, até de uma forma profética, o que vai acontecer com esses ricos. Porque eles acumulam riquezas ilícitas, porque eles oprimem os pobres para alcançar riquezas materiais, porque eles só pensam em dinheiro e nada mais importa. E isso soa até como um conforto, né, para os pobres oprimidos, né? Saberem que isso não fica em vão, a justiça do Senhor acontece. Ele é o justo juiz. Então ele diz assim, queridos, comecem a lamentar. Versículo 1, nós vimos aí, né? Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria ou a desgraça que lhes sobrevirá. Olha que coisa pesada, né? A palavra lamentar, no original grego, é uma palavra que pode ser traduzida como ulular. Conhece o verbo ulular? Ulular é gritar aflitivamente, de forma aflita. Existem palavras que são construídas através de sons, não é? Por exemplo, o clique. Clica no botão. É derivado do barulho clique, né? Toque-toque, quando você bate na porta, o bip de um celular. Né? São figuras de linguagens chamadas de onomatopeias. Então, essa palavra ulular, né, é como se fosse um gemido, como se fosse um gemido de um animal ferido. Pense num cachorro que está ferido severamente na sua pata. Aquele gemido, aquele grito aflito que ele faz.
Isso é lamentar. Isso é lamentar. Então Tiago começa dizendo assim, já comece logo, já vai logo de sola, né? Olha, começa a gemer aí. Já começa a lamentar, a chorar, porque a coisa está feia para você. Ele já, como eu disse, usa um tom já profético. Olha o que vai acontecer com vocês. Né? Os ricos pensavam que eles tinham uma situação de conforto, de segurança, porque eles tinham tudo, né? Mas a visão que Deus tem deles é outra. Eles até achavam que Deus gostava deles, né? Porque eles tinham muitas coisas, então associavam isso ao Deus que gosta, que abençoa eles, não é? Mas estavam redondamente enganados. Em vez de dizer festejem-se alegres, ele diz comecem a lamentar. Nesse sentido, olha só, vamos dar uma olhadinha na parábola do rico insensato, que está em Lucas 12, 16 a 21, está projetado aí. Diz assim, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E diria a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, aparentemente aqui nessa parábola, é um rico que enricou até de forma lícita, não é? Talvez ele tenha pago seus funcionários em dia, talvez ele tenha recolhido o INSS, o FGTS, talvez ele tenha enricado de forma ilícita. E ele estava produzindo muito, e ele já sonhava com um futuro promissor, um futuro confortável, ele ia construir um celeiro para armazenar tudo que ele tinha. E ele só pensava nisso. A riqueza acumulava o primeiro lugar na vida dele. Esse é o problema do acúmulo de riquezas quando a motivação é errada, ainda que de forma lícita. Então, no mundo romano, no primeiro século, havia um movimento comercial muito grande, seja de mercadorias, seja de escravos. Então, os judeus, como hábeis comerciantes que eram e que são ainda, né, são muito bons em comércio, em vendas, não é? Eles começavam a se desenvolver progressivamente financeiramente. Gradativamente eles começavam a ir bem nos negócios, não é? E à medida que eles ganhavam mais dinheiro, eles iam se afastando também do Senhor. Cada vez que eles começavam a ganhar mais dinheiro, eles começavam a confiar mais na sua riqueza do que no Senhor. Você conhece alguém que nunca faltava na igreja, que vinha rigorosamente nos cultos, nas atividades, e depois que se tornou um empresário de sucesso, começou a vir um domingo sim, 2 não, e simplesmente sumiu? Você conhece alguém assim? Que se afastou dos caminhos do Senhor por causa da riqueza? Vejamos a aplicação dessa primeira parte da lição, então. Está aí na sua vista, acompanhe aí, por favor. Sua vida e bens devem ser dedicados ao serviço do nosso Mestre. A busca de como colocar esses bens à disposição dele, de uma forma que glorifique o seu nome, deve ser prioridade para o cristão.
Se Deus tem te abençoado com riquezas, olha só, não tem problema nenhum ser rico. Mantenha confiança nele e não em seus bens. Um coração grato e um bolso aberto. Né? Olha onde está a prioridade. Qual é a prioridade? Tiago, pega minha revista aí, por favor, nesse primeiro bolso aí, onde fica o notebook. Não, o outro. Isso, acabei esquecendo de... Deixa eu não? Licença aqui, irmãos, rapidinho. Então, nós estamos aí na página 70, ok? Primeira aplicação, acompanhe aí, por favor. Então, acumular riquezas de forma ilícita, de forma errada, pela motivação errada, conduz à desgraça. E agora, a segunda coisa, de nada se aproveita, versículos 2 e 3. Olha o que diz aí. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra você, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Então, a riqueza apodreceu. Tiago está falando aqui, queridos, dos 3 tipos de riquezas da época. 3 fontes de riqueza da época, que era o trigo, né, cereais, as roupas, as vestimentas e o ouro e a prata. Né? Quando ele diz assim, no verso 2, as riquezas estão corruptas. Né? A riqueza aqui é o trigo, está podre, né, que eles armazenavam nesses grandes depósitos. Estava apodrecida. Lembra da parábola do rico insensato que nós acabamos de ler? O campo está produzindo muito, ele diz, vou aumentar meus celeiros para armazenar todo esse trigo. Trigo é riqueza. É a riqueza que ele tinha. Uma das fontes de riqueza do Antigo Oriente Médio era exatamente isso, o trigo estocado, escalonado. Então as pessoas faziam grandes armazéns para estocar esse trigo e vender, e disso tinha a sua subsistência. E às vezes eles seguravam a venda, igual fazem hoje, para poder o preço subir e eles terem um pouco mais de lucro. Né? E às vezes acabava estragando esse trigo diante dessa cobiça de não querer vender logo porque o preço não estava bom ainda. Então Tiago diz assim, olha, diz aí para esses que estocam esse trigo, esse cereal, que essas riquezas deles estão podres. Aos olhos do Senhor estão podres, estão corruptas. Aos olhos de Deus, esse trigo, esse cereal não valem nada. Não valem absolutamente nada. Podres porque hoje estão estocados apodrecendo, enquanto o povo está lá passando necessidade. E podre aos olhos do Senhor porque não tem valor algum para o Senhor aquilo ali. Porque a motivação do coração deles era errada. Porque eles enriqueciam ilicitamente. E a segunda fonte de riqueza eram as roupas. Né? Roupa era como uma moeda. Quanto mais bonita a sua roupa, mais dinheiro você tinha. E até hoje é assim, não é? Se a sua roupa é aquela roupa de marca, de grife, você tem uma condição financeira um pouco melhor. Então, lembra da história de Acã? Ele pecou nisso. Ele ambicionou uma roupa bonita, uma capa babilônica, reluzente, brilhante. Porque aquilo era riqueza. Não é? Acã viveu na época de Josué e o Senhor, logo em seguida a conquista de Jericó, o Senhor dizia, olha, os espólios de guerra, tudo que sobrar aí, vocês queimem,
queime as joias, as roupas, tudo que tem lá, é para queimar tudo, o Senhor dizia. Aí conquistaram Jericó, aí Acã, o único que viu aquela capa ali, de pegar essa capa para mim. Meus queridos, que consequência desastrosa teve isso? Olha só o que diz, vamos ver o texto? Olha só, depois que ele já fez, né, ambicionou a capa e também algumas joias, ele diz assim, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Ele queria enriquecer de forma ilícita, meus irmãos. Esse não era o objetivo. E o Senhor ficou muito, muito zangado com isso. E a batalha seguinte, como ele tinha escondido, eles acabaram perdendo por causa do pecado dele. Motivação errada. Olha o que diz Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Nossos olhos devem estar nas coisas do alto. Nosso foco maior são as coisas espirituais e não as materiais. Então, vestes, como eu disse, eram como moeda. Era riqueza. Você tem uma roupa daquela, você tinha dinheiro. Então, a riqueza era contada pela quantidade de roupas que você tinha. E hoje em dia a riqueza pode figurar de outra forma também. Pode usar outro elemento. Além da roupa também, mas pode ser um relógio, um carro bacana. Se você tem essas coisas egoisticamente, sem pensar no necessitado, sem ser grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele te tem dado, sem agir com generosidade também e gratidão, as motivações estão erradas. A segunda aplicação da lição de hoje. Para quem você está aguardando riquezas? Muitas pessoas poderiam ser beneficiadas com aquilo que Deus tem te proporcionando. Com certeza, sua boa mão sempre suprirá. Não podemos esquecer as palavras do sábio. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Olha só o que ele fala. Aquilo que Deus tem te proporcionado pode beneficiar outras pessoas, não é? Às vezes a gente não quer ceder nem o nosso quarto. Eu cresci num lar evangélico e meu pai era pastor e todo hóspede que vinha tinha que ir para o meu quarto. Isso... Pense num camarada que detestava isso. Né? A gente não quer ceder nem o nosso quarto. Imagine se eu ganhasse 90 milhões. Eu ia lá para o quartinho do fundo, né, que era o mais mofado, assim, tinha um mofinho na parede, né? Aí eu ia para lá. As bênçãos que a gente tem, meus queridos, podem ajudar outras pessoas, podem servir a outras pessoas. Às vezes a gente fica retendo com má vontade. O que mais que o enriquecimento ilícito ou a riqueza com motivação errada ocasiona? 3, na sua revista aí. Ela corrói
Ainda no versículo 3. Ainda no versículo 3. Ela corrói. Alguém lê o 3 aí, por favor, de novo? Microfone? O 5:3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com Só o fraude. 3. Só o 3? Né? Corroem a carne. Né? Olha só. Então nós vimos as fontes de riqueza, o trigo, o cereal, as roupas e agora o ouro e a prata. A gente sabe que o ouro e a prata não enferrujam, né, irmãos? A rigor não enferruja. Mas se você deixar ele no canto, assim, mal acondicionado, ele acaba perdendo aquele brilho, ele acaba deixando de reluzir, não é? Como antes. Então, aos olhos do Senhor, isso não vale nada. Riquezas com motivações erradas para o Senhor não vale nada, estão sendo destruídas. Né? Tudo aqui simbolizava uma espécie de câncer que estava corroendo, carcomendo a alma daquelas pessoas. Elas mesmas estavam, elas próprias se condenando, agindo dessa forma. Enquanto elas se gloriavam no trigo estocado, nas suas belas roupas, no seu ouro e na sua prata, Deus olhava para ela e dizia: tudo isso aí está podre. Tudo isso aí é enferrujado, está podre. E com a destruição dessas coisas, a alma também dessas pessoas será destruída. Como um câncer que vai destruindo por dentro, o amor à riqueza vai destruindo o interior da pessoa. As riquezas acumuladas a vida toda não valem nada diante de Deus. Né? A riqueza adquirida de forma errada e mal administrada, apenas com o objetivo de acumular, só de acumular, né? Corrói o indivíduo por dentro lentamente. Por quê? Porque você tem tanto dinheiro que você acaba confundindo os seus amigos. Você acha que seus amigos só estão com você por causa do seu dinheiro. Aí você começa a achar que eles estão interesseiros. Aí você começa a se isolar. Você não quer nem compartilhar mais nada com eles. Você acha que eles só são seus amigos por causa do dinheiro. E daqui a pouco você perde a sua paz. Que você tem tanto dinheiro que você tem medo que suma de uma hora para outra. Que um hacker invada a sua conta bancária do Banco do Brasil e direcione o seu dinheiro todo para um paraíso fiscal. Então ele perde a paz. Ele perde a paz. Você se isola dos seus amigos porque você só pensa nos seus bens. Você só quer acumular, você não quer repartir, você não quer ajudar o necessitado, você não quer contribuir na obra. Então essas riquezas, como o texto fala, ela testemunha a ganância das pessoas. É a prova da ganância delas. Então essas próprias riquezas vão ser o combustível que vão queimá-las, né? Vão queimá-las na alma delas eternamente. A própria riqueza que elas acumularam na vida delas. De forma metafórica eu falo, claro. Então eles estão acumulando para a sua própria destruição. Tem uma história na mitologia grega que tinha um conselheiro do rei que ele queria agradar o rei. Aí ele pegou e fez um bezerro de bronze. É um bezerro de bronze com uma tampa, era oco por dentro, cabia uma pessoa lá dentro. Tinha uma porta. E era um negócio bem macabro assim, né? Você colocava a pessoa lá dentro, tocava fogo embaixo, deixava a fogueira queimando, e a pessoa começava a ser queimada ali dentro, pelo calor, né? Queimava, a sua pele ia sendo queimada.
E esse touro de bronze, ele tinha nas narinas, né, por causa da fumaça, saía a fumaça das narinas e a pessoa começava a gritar. E ele tinha um mecanismo que o grito da pessoa saía como um berro de touro mesmo. Como se fosse o touro berrando e saindo, um touro bravo, né, e saindo fumaça pelo nariz. E eles usavam aquilo nas festas, né, na mitologia grega. E para disfarçar o cheiro, né, da carne humana queimando, a Tatiana já até está passando mal ali. Eles colocavam ervas para disfarçar o cheiro. E o bezerro de bronze ficava lá na festa, aquela coisa bonita, né? Saindo fumaça e gritando. Como é que faz? Como é que esse som sai, esse som aí? Como é que é? Coisa tecnológica, né? E ele foi presentear esse rei com esse bezerro. E ele explicou para ele, falou, E o rei, que era 10.000 vezes mais perverso do que ele, que inventou isso, né, que criou isso aí, falou, bora testar com você. Entra aí. Não, tranca ele aí. Toca fogo embaixo? É para tocar fogo embaixo? É. Toca fogo embaixo. Né? E o cara foi condenado pela sua própria invenção. Né? É assim que o rico é. Ele mesmo se condena. Aquele que tem motivações erradas com a riqueza, ele mesmo está se condenando. A riqueza dele testemunha da sua ganância. Então aquele homem não tinha a menor ideia de que estava preparando seu próprio caixão. Os ricos também não têm a maior, eles acham que Deus ama eles, porque eles têm tudo. Erroneamente eles acham que Deus está com eles. Eles não fazem a menor ideia do que vai acontecer. Da destruição e da desgraça que eles mesmos estão acumulando. Eles mesmos estão fazendo o seu próprio caixão. Então Tiago diz no versículo 3, não é? Aqueles que acumulam riqueza para satisfazer as suas próprias vontades, sem nem pensar no próximo, sem nem pensar no necessitado, acumulam destinação de condenação nos últimos dias. Né? No juízo. Né? O juízo, então, eles devem começar a lamentar, a gemer aflitivamente por causa disso. Quarta consequência. Condena. Versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Eles retinham o salário. Naquela época, o trabalhador tinha que receber por dia. A lei trabalhista de Deus era assim naquela época. Tinha que receber por dia. E eles retiam esse dia de trabalho. Retiam, não davam, ou davam a menos. E eu me lembro do irmão que era cubano, que frequentava aqui. Não é, Tiago? José, né? E o que tem acontecido com os outros irmãos venezuelanos e os demais? Queriam contratar ele por R$250 por mês. Você fazia com R$250 por mês, Júlia? Não dá nem para gasolina, né? Retinham o salário, diminuíam o salário. E essas pessoas querem enriquecer ilicitamente à custa da opressão dos outros. Mas isso não é coisa só do Novo Testamento, não, irmãos. Isso acontecia também no Primeiro Testamento. Vamos ver lá?
Olha o que acontece em Amós, uma das situações, não é? Amós 4, de 1 e 2. Olha só o que diz. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, ou Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados como ganchos e os últimos de vocês em anzóis. As mesmas coisas as pessoas estavam fazendo. Bazã aqui era uma região bem produtiva ali de Israel, muito fértil. E onde tinham os ricos e os trabalhadores que trabalhavam lá. E essas vacas de Bazã, o profeta Amós se refere às esposas desses ricos, desses líderes abastados, né, que estavam enriquecendo, roubando dos outros sem piedade. A situação é bem parecida aqui. Né? Essas mulheres da sociedade passavam um dia ociosas, bebendo vinho, falando mal dos outros. Enquanto o povo estava lá, sendo oprimido, massacrado, com salário retido. Então, por que ele usou essa imagem, né, de vaca? Não é porque elas eram gordinhas, não. É porque elas mesmas estavam se cevando, se engordando, com a sua própria luxúria, com o seu próprio luxo, né? Aquele prazer despropositado, aquele gasto sem necessidade, esbanjando riqueza. Elas mesmas estavam se condenando, se cevando para o dia da matança. Assim como na história da mitologia, que eu acabei de narrar. Tanto elas quanto os maridos viviam em meio ao luxo, enquanto os pobres sofriam lá na terra, porque eram explorados. Né? Porque eram explorados. Então, uma das situações do Novo Testamento aqui em Bazã. Então, voltando ao versículo 4 de Tiago, né? Os ceifeiros eles clamaram ao Senhor. Né? E esse clamor ecoou no ouvido do Senhor dos Exércitos. Né? E Ele tem preparado para essas pessoas algo muito terrível. E pedirá conta do que eles têm feito com essas pessoas. Ele ouviu, o texto diz, ele ouviu o clamor dos ceifeiros, que tinham seu salário retido, que estavam sendo oprimidos pela injustiça social da época. Acompanhe na sua revista comigo, irmãos, por favor, na página 71. Leiam aí comigo, por favor, o segundo parágrafo em diante. Olha só que interessante. Deus sempre se preocupou com a causa dos mais necessitados. É só observar que dentre as inúmeras leis deixadas a Israel, havia aquelas que guardavam os direitos dos mais pobres, das viúvas, dos órfãos e até mesmo dos estrangeiros. Ele é um Deus que se preocupa com a justiça social, não fica contente com as desigualdades existentes no tempo e na história. Alguém já disse sobre a Bíblia que não há um livro que condene as riquezas desonestas e egoístas com tão demolidora paixão. Se lermos o texto de Ezequiel 16:49, encontraremos um motivo pelo qual Sodoma foi destruída. Abre aspas. Próspera, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A degradação moral daquela cidade foi o ápice da sua condenação e não a causa.
Irmãos, eu estou vendo aqui que eu estou começando a ter problema de leitura. Descobri agora. A letrinha está pequena. Por isso que eu estou lendo devagar aqui. Começando a embaçar aqui o negócio. Então, queridos, olha só que consequência, né? Tem para aqueles que oprimem o mais necessitado. O Senhor dos exércitos, ouve o clamor e a sua justiça é reta e justa. Então, queridos, como eu disse, não é pecado você viver confortavelmente, não é pecado você ter uma TV de plasma, de LED, ter uma casa confortável, um bom carro, se as condições para isso e se o Senhor lhe abençoar quanto a isso. Tem um colega aqui, ele foi lá em casa um dia e a minha TV ainda é de tubo. Eu disse, rapaz, essa TV ainda é de tubo? Digo, qual o problema? Pega até Netflix. Liguei num videogame do meu filho lá, pega até Netflix. Olha a imagem, 29 polegadas, bacana. Qual o problema? Está funcionando. O consumismo que nos assola e nós temos que comprar tudo aquilo que a TV mostra. Sem necessidade, muitas vezes. O problema é quando a gente faz isso de forma insensível, né? Busca esse conforto, busca coisas melhores, não tem problema nenhum, como eu já disse e já repisei aqui. Né? O problema é quando a gente faz isso de forma insensível para satisfazer os nossos prazeres sem pensar nos outros, necessitados, sem contribuir na obra, sem ser generoso, né? Sem ajudar o necessitado. Então, a gente faz isso quando a gente tem empregada, que eu não tenho, e dá um salário abaixo do mínimo de sobrevivência. Como queriam fazer com o José. Você está luxando, você tem uma empregada que faz tudo para você, mas ela está lá morrendo. Ela está morrendo oprimida. Porque o salário dela é vil. Então, o enriquecimento ilícito, a acumulação de riquezas despropositada, acarreta a quinta consequência que nós veremos agora. Leva à morte. Versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Eu quero ler aqui, acabei esquecendo de botar, a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Só um minutinho, irmãos, por favor. Quando a gente quer que seja rápido, não vai, né? Lembra que Amós falou das vacas de Bazã? Usou a expressão vacas porque elas mesmas estavam se servando, se engordando para o dia do abate. Olha aqui de novo no versículo 5. E na linguagem de hoje diz assim: vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos, olha só, estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Pronto para o matadouro. Vocês mesmos estão se servando. Então, leva à morte, olha só. Vocês viveram luxuosamente. O que é luxo? O que é luxo? Luxo vem da palavra em latim que significa excessivo, excesso, né? E originalmente se referia a plantas que cresciam em abundância, né? Uma vegetação luxuriante, excessiva,
abundante. Mas passou a ser usado para falar de pessoas com abundância de dinheiro, né, de conforto, usados para satisfação própria e que vivem em constante lazer despropositado. Então, sempre que alguém oferecer um serviço de luxo para você, é aquilo que está além do que você precisa. É um excesso. É além do que você precisa. Serviço de luxo. Serviço de luxo é bom quando a empresa, a companhia aérea cancela o voo e a gente vai para um hotel 5 estrelas, né? É bom, né, esse luxo. Não dá nem peso na consciência, né? Será que dá? Já foi, pastor, para o hotel 5 estrelas da companhia aérea? Mas não era mais do que o senhor precisava? Não era mais do que o senhor precisava? Excesso. Pastor? Bota o microfone, pastor, por favor. Vai sair na gravação? Nós perdemos o voo aqui em Boa Vista, indo para Brasília. E aí eu reclamei e eles me colocaram na outra empresa. E eu fui para Manaus. Quando cheguei lá, eu fui para o Tropical. Passei 12 horas lá. E aí eu não reclamei de jeito nenhum. Comendo do bom e do melhor. Naquela luxúria toda. Para mim, se não tivesse acontecido isso, eu não teria conhecido o Tropical. Bênção de Deus, né, pastor? Bênção de Deus. Muito bem, irmãos. Então eles vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, né, se fartando de comida em dia de abate. Né? Viver luxuosamente não é nem questão de ter abundância de bens. Você pode ter abundância de bens. O grande problema, meus irmãos, é quando esses bens controlam a nossa vida. É quando nós sentimos falta, quando não pode mais luxar como luxava antes. O que importa aqui é a motivação. A motivação maior disso tudo é glorificar o Senhor. A nossa satisfação maior, pessoal, deve ser fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa satisfação primeira. Glorificar o Senhor, fazer a vontade dEle. Quando colocamos essas coisas em um altar de tanta relevância, esse é o problema. Viver luxuosamente é viver de forma irresponsável, desperdiçando dinheiro com coisas fúteis, podendo ajudar outras pessoas, né? Esse excesso podia ajudar outras pessoas, podia ajudar na obra, não é? Então eles viviam uma vida de luxo e estavam se servando, ficando gordos como gado para o matadouro. Não é? Então é assim que a gente faz quando quer matar um porquinho, né? Ceva ele, vai na fazenda, dá bastante comida para ele. Ele acha até que a gente gosta dele, né? O porquinho fica todo filho, lá vem boia. Passa lá 3 meses cevando o bichinho. E o porquinho feliz da vida, esse cara gosta de mim demais. Ele me adora. Não sabe eles, irmão, que ele está sendo cevado para o abate. Né? Então Tiago faz isso aqui, essa comparação. Ele diz que os ricos, eles mesmos com seus banquetes, com a sua vida de luxo, com seus excessos, eles estão se cevando. E o Senhor está lá fora molando a foice e a faca para o dia do abate. O Senhor dos exércitos com sua justiça. Mas ele acha que Deus o ama, como eu disse antes.
né? Ele acha que Deus o ama e gosta deles porque eles têm tudo. Eles têm tudo do bom e do melhor. Sexta consequência de uma vida de enriquecimento ilícito. Ela oprime. Ela oprime. Versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. A opressão aos trabalhadores, a opressão aos justos. Tiago 2,6. Alguém lê para mim, Kaique? Tiago 2,6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Tiago já falava disso, nós passamos por isso, né? Os ricos nos oprimem, né? Eles oprimem os pobres e arrastam para os tribunais. Os pobres vendiam até os filhos como escravos para pagar suas dívidas. Irmãos, e este é o mesmo cenário nos dias de hoje. O cenário da cobiça. Como vocês acham que tem tanta gente rica? Será que eles enriqueceram honestamente? Claro que tem os que trabalharam muito, né? E enriqueceram de forma lícita. Mas a cobiça, irmãos, faz as pessoas fazer coisas tão abomináveis diante do Senhor, né? E acabam enriquecendo ilicitamente. Então, toda vez que um crente vive para o dinheiro, para ter, para enricar, pensando somente nisso, e se esquecendo da justiça, do amor ao próximo, de ser caridoso, de ser misericordioso, com tanta miséria ao seu redor, ele finge que não vê, ele é indiferente. Isso é uma atitude mundana. Isso é uma atitude dos ricos do mundo. Não é para ser uma atitude nossa, que estamos de alguma forma prosperando ou sendo abençoados financeiramente pelo Senhor. O mundanismo traz sérias consequências. Ele nos afasta de Deus. Lembra do irmão que prosperou e nunca mais veio na igreja? Ele provoca conflitos e contendas na igreja, como nós vimos em lições anteriores, com a questão da acepção de pessoas. Tratar muito bem aquele que tem uma boa vestimenta, em detrimento do mais necessitado. O mundanismo faz de nós ter pretensões arrogantes, fazer as coisas sem consultar o Senhor, planejar sem Deus, porque está se sentindo bem, porque tem dinheiro e acha que pode tudo. Consumismo insensível também, querer tudo que a TV mostra. Consequências do mundanismo. Então, o mundanismo é uma atitude para a vida que é igual à do mundo. Uma sua atitude de vida que em nada é dessemelhante com o mundo, em nada é diferente do mundo. Agora, uma coisa muito importante aqui, irmãos, muito importante. Esse nosso interesse por justiça social, né, pela causa do necessitado, sempre, sempre, sempre está subordinada ao Evangelho. Está em segundo plano. Ela é motivada pelo Evangelho. Ela está subordinada pelo Evangelho, né? É o Evangelho que restaura a imagem de Deus no homem através do Cristo que passa a habitar na vida dele.
Então, queridos, a gente falou muito aqui do necessitado, né, do mais necessitado, mas a função primordial da igreja é o evangelismo. O social é depois. A função primordial nossa é o evangelismo, que vem acompanhado, muitas vezes, do social, deve vir. Bora fazer um sopão? Bora. Mas tem palavra também. Não é só dar um sopão, boa noite, durma bem de bucho cheio. O evangelismo é primordial. É a função primordial da igreja. As pessoas têm fome de pão, é verdade. Mas elas também têm muita fome e sede de Deus. E muita fome e sede de Deus também. Então aproveite cada oportunidade que o Senhor colocar na sua vida, na sua frente. Né? Não deixe o trem passar. Não deixe o bonde passar, embarque. Se você deixar passar, outro vai pegar esse bonde, mas não deixe passar, não. Aproveite cada oportunidade de refletir a luz de Cristo na vida das pessoas. Então, queridos, eu pedi para vocês lerem um artigo. Tiago já riu ali. Leu, né, Tiago? Um artigo intitulado Ame os Pobres em Segundo Lugar. Quantos leram aí? Pastor Gideão? Max? Sempre ele. Eu vou pedir para vocês quais foram as impressões, o que mais vocês conseguiram abstrair desse artigo. Ame aos pobres em segundo lugar. Oi. Pastor não vai falar, não? Os mais velhos primeiro. O texto em si fala desse amor à causa, né, dos pobres e tudo mais, mas do cuidado que nós temos que ter nesse quesito de amar muito mais essa missão terrena do que a Cristo. Né? Então, existe sim uma preocupação, porque hoje é colocada essa teologia da missão integral, onde você puxa muito como é que eu posso dizer? As coisas da causa social para dentro da igreja. Né? Então, a causa social ela é puxada para dentro da igreja e, infelizmente, em algumas igrejas, a causa social está muito maior do que o evangelho. Né? Então, o autor do artigo traz a nossa mente para refletirmos sobre o amor a essas coisas, se sobressair ao amor a Cristo, de maneira equivocada, de maneira errada. Né? Então, o amor a Cristo, a todas as outras coisas, deve ser maior do que isso. Né? Eu devo amar meu irmão, sim, mas devo amar o necessitado, sim, mas a Cristo o amor a Cristo vai sobressair esse tipo de coisa e, consequentemente, a minha ajuda ao meu próximo vai ser de maneira graciosa. Né? Então, hoje em dia a gente tem várias igrejas que colocam isso, dão essa ênfase e acabam esquecendo do que é realmente o alimento principal, né? O Evangelho, onde Cristo deve habitar na vida daquelas pessoas. Eu não vejo a causa social de maneira totalmente errada. Né? A minha parte pessoal aqui, porque é um meio com o qual nós temos para falar do Evangelho. Né? Então, eu trabalho com a área de educação, então o meio com o qual eu trabalho para falar do Evangelho para as crianças é atividades de recreação. E ela em si, sozinha, é errada.
Agora, se eu colocar o Evangelho, que é o meio com o qual eu uso para falar para eles de Cristo, eu não vejo nada de errado. Assim mesmo, a ação social. Eu não vejo problema de você dar um sopão, mas se você só fazer esse fim para com que a pessoa saia satisfeita, está totalmente errado. Mas quando você coloca Cristo ou o Evangelho na vida das pessoas, fica mais fácil de... Por isso que eu acho que não é uma coisa totalmente ruim. Então tem que ter um discernimento ali, nem um 8 nem 80, né? Ficar bem no meio dessa situação. Vai falar, pastor? Perfeito. Obrigado, Max. Deixa o microfone com o Max aí. Segura aí, Max. Então é isso, irmãos. É bem isso aí que o Max falou mesmo. O nosso desejo de servir o pobre, o necessitado, o próximo, não necessariamente pobre, ele nasce porque nós amamos o Senhor Jesus primeiro. Nós amamos o Senhor Jesus primeiro. Né? Então, a profundidade, ou o nível, ou o grau, se é que eu posso falar assim, do nosso amor ao Senhor, vai refletir no quanto eu estou disposto a servir. No quanto eu estou disposto a servir. Quanto você ama o Senhor? Já parou para pensar nisso? Porque o amor ele tem intensidade, né? Ele tem graus. Quanto você ama o Senhor? Vou dar um exemplo aqui, o pastor até falou e também se aplica a mim. Quando eu estava preparando essa lição, foi muito difícil para mim. Porque eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou falar essas coisas? Como eu vou falar essas coisas para os meus irmãos se eu faço tudo errado também? O bem que eu quero, esse eu não faço. A irmã chamou a outra para servir no ministério infantil. E ela disse, irmã, nós estamos precisando de mulheres para ajudar na salinha ali. Dependendo da quantidade de pessoas que a gente conseguir recrutar, você vai trabalhar só um domingo no mês na escala. Só um domingo no mês. E a irmã falou assim, sabe o que é, irmã? É que deixa eu terminar minha faculdade, falta pouquinho para terminar, estou muito atribulada, né? Faculdade, essas coisas. Tá bom, então tá. Tá bom, irmão. Vou terminar a faculdade e a gente conversa. A faculdade acabou. Irmão, vamos lá, ainda tem aquela vaguinha lá no Ministério Infantil, a gente está precisando, a gente está bem sobrecarregada. A gente acaba tendo que trabalhar todo domingo porque não tem muitas pessoas dispostas a servir. Irmã, sabe o que é? Comecei uma pós. E veio a pós, veio o mestrado, veio o doutorado. As crianças da salinha cresceram, viraram jovens. Quanto nós amamos o Senhor. Max, fiz uma pergunta aqui, mas acho que você não estava ainda, eu não lhe vi. E eu sempre tenho que fazer uma pergunta para você. O que você faria com 90 milhões? Na lata, assim. Eu ia pagar a conta.
Pagar muita conta que estou devendo. A de primeiro eu ia falar, pô, estou livre das contas. Mas eu não consigo imaginar o que eu faria ainda na lata assim, não. As contas ia ter que pagar. Você tem muita conta, hein, Max? Rapaz. Ia sobrar um Vai, mais pouquinho uma, ainda. mais uma coisa que você faria. Mais uma coisa? Eu tô de teste aqui, tá todo mundo olhando pra mim. Eu sei, eu não consigo imaginar, porque eu nunca me peguei nessa situação. Tivesse... É porque é uma coisa tão incomum pra gente. Primeiro, para eu ter 90 milhões eu preciso jogar. Eu nunca joguei. Então... Não, esquece jogo. Caiu na sua conta, é lícito, você pode usar. Sim, então tá bom. Pensei que era ilícito. Seu tio rico morreu, o pastor está falando aqui. É? Sim. Primeiro ia lamentar o meu tio, depois ia agradecer por ele ter falecido e me dado os 90. E eu ia começar a trabalhar para com que a minha família ficasse tranquila. Eu muito antes, eu tenho que verificar. Não adianta eu sair correndo ajudar o mundo se eu não consigo ajudar os meus primeiro. Então, eu tenho família que não tem casa. Eu iria ajudar a construir. Tá vendo, irmãos, como a gente não está preparado para ser rico? Tá vendo? Não estou dizendo que está errado não, Max. Só estou falando que assim, não sabia, num primeiro momento a gente realmente não sabe. A gente não sabe. Né? Qual é a motivação principal? Perfeito, Max. Você tem que pagar os 89 milhões que você está devendo mesmo. Aí 1 milhão você decide aí o que você faz. Tá bom, irmãos? Brincadeiras à parte. Uma lição muito, muito confrontadora para mim, para todos nós, eu acredito. E encerrar aqui com uma frase que está na revista também. De Edmund Burke, sei lá. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Amém? Alguém quer uma consideração, mais alguma coisa? Pastor? Muito bem, meus irmãos. Como o irmão Rendo falou, realmente é um tema extremamente importante. Essa informação que ele trouxe da quantidade de vezes em que dinheiro aparece nas escrituras, muita gente se assusta com essa informação, porque acha que é um assunto humano, material, até carnal. E não, necessariamente não é. Depende da maneira como nós exatamente utilizamos isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, vamos dizer assim, nós como pastor espiritual. Mas uma das coisas, irmãos, que eu inclusive já sonhei, literalmente, não é sonhei que eu aspirei, não. Eu já tive um sonho em que, essa parte eu não lembro, provavelmente um tio morreu e eu ganhava muito dinheiro e eu começava um fundo para poder equipar, sustentar missionários com as coisas que eles geralmente não conseguem, como, por exemplo, comprar um notebook ou um sistema de aquecimento solar, como o nosso missionário ganhou agora, né? E que era tipo um banco, onde as pessoas pudessem investir e tudo mais, né? É ruim quando você acorda e percebe que você só consegue dar aquela ofertinha mesmo que você pode e está longe daquilo lá. E outra coisa que com certeza, irmãos, eu gostaria era de abrir muitas e muitas igrejas saudáveis ao longo do Brasil. Não passa um mês em que alguém não me pergunte quando é que o senhor vai abrir uma igreja aqui? E olha que as pessoas nem me conhecem. Conhece que a gente coloca nas redes sociais, na internet e tudo mais, e as pessoas estão clamando por uma igreja saudável nas suas localidades. Uma irmã do interior de Minas Gerais, eu falei assim, irmã, eu não acredito que não tenha nenhuma que você possa frequentar. Então ela me descreveu a Batista e a Presbiteriana da sua cidade. Eu falei, não vale a pena.
E nem preciso dizer das igrejas de 4 ou 5 nomes, né, como diz o Ked, que são completamente afundadas no neopentecostalismo, e se nem as tradicionais prestam, imagine as demais. Mas realmente, irmãos, é um tema muito importante. Eu venho considerando há algum tempo em que isso se torne também um curso na nossa EBD. Eu ainda não achei o material que nós pudéssemos utilizar. Tem, assim, uma coisa ou outra, né? Mas eu queria muito tratar sobre isso. Tem um material que eu sei que existe, que eu poderia usar uma parte, não concordo com todo ele, mas irmãos, orem por isso. Nós pudéssemos ter um curso bíblico sobre finanças aqui. Uma ressalva que eu queria fazer é que essa palavra foi usada 3 vezes aqui hoje, e ela não tem o significado que ela parece ter. Luxúria não tem absolutamente nada a ver com luxo. Luxúria tem a ver com sensualidade, né? Eu nem sei se existe uma palavra derivada de luxo que a gente possa utilizar. O pessoal diz que não, falando está luxando, né? Luxando para mim é quando a pessoa tem uma lesão muscular. Também não tem nada a ver o significado, né? Então, só colocar aí para que a gente não fique no ar aquela dúvida, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas também falando sobre a questão que até o Marcos colocou bem, a questão da TMI. Irmãos, eu já falei várias vezes que nós vivemos uma sociedade onde o pensamento de esquerda domina. E não ia demorar muito que isso chegasse na igreja. Então nós temos alguns pensadores no nosso meio evangélico que, para vocês verem o quão comprometidos eles são com o pensamento de esquerda, um deles é defensor aberto da esquerda brasileira e da esquerda venezuelana. E eu não tenho medo de falar isso na mídia gravada, de que a esquerda é um câncer. Vem de pensamentos de Gramsci, pensador italiano, se eu não me engano, de Lenin, de Marx, tentam dar uma roupagem de uma esquerda light, né? É assim que o dito cujo ganhou a eleição, ele mudou o discurso dele, em vez de ser... Quando eu era garoto, eu não consigo lembrar uma imagem dele sorrindo. Os mais velhos lembram disso, né? Sempre bradando contra os empresários, contra os banqueiros. Quando ele percebeu que ninguém gosta de cara feia para as pessoas é fome, aí ele se tornou o paz e amor e ganhou a eleição. Funcionou. O marketing disse para ele ser assim e funcionou, né? Mas essa não é a imagem deles, é a imagem de confronto, de briga. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Que quando você vê quem são esses ditos pastores e evangélicos que estão defendendo esse tipo de pensamento, eles também defendem que a justiça social é parte inclusiva do evangelho. Eu acho interessante, meus irmãos, que você não encontra um único versículo no Novo Testamento ensinando a igreja a promover justiça social. Não, pastor, o pessoal da igreja vendia as coisas e dividiam. Entre eles. Você não vê um único versículo em que a igreja de Jerusalém pegava o que eles tinham e ajudava os de fora. Quando houve fome na Judéia, lembra desse texto em Atos? As igrejas levantaram ofertas para quem? Para a igreja na Judéia, para os irmãos. Então, parece um pensamento que eu estou querendo exaltar, que é um pensamento egoísta, mas é a realidade bíblica. Vai ver, não tinha pobre no primeiro século? Claro que tinha. Jesus mesmo disse, os pobres vocês sempre vão ter. Ele mesmo disse essas palavras. Então, qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Há uma separação na doutrina bíblica entre o papel do cristão e o papel da igreja, que não são a mesma coisa. Por exemplo, esquece ação social. Não é papel da igreja cuidar da sua família. É seu papel como pai, principalmente, e também como mãe. Não é papel da igreja educar os seus filhos. E essa é mais uma distorção moderna, em que muitas famílias têm entregue para a igreja aquilo que é seu papel, e não o papel da igreja. A mesma coisa estão fazendo com a ação social, transformando igrejas em verdadeiras ONGs. O camarada é convertido há 30 anos, nunca pregou o evangelho, nunca levou ninguém a Cristo. Mas aí criam aí, já falou tanto do sopão, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Criam aí já se engaja.
Então, alguma coisa está errada na vida desse cristão. Então, qual é o meu conselho, meus irmãos, à luz do que nós vimos hoje? Há algum tempo, eu tenho a minha lista de compras. Eu sei quanto nós gastamos em casa por mês. Então, quando sobra alguma coisa, quando falta alguma coisa antes do final do mês, eu sei que alguma coisa saiu do controle ali. A gente usou mais isso aqui por quê? Ou menos isso aqui por quê? Uma coisa está diferente, né? Enfim. Então, se você compra 10 quilos de arroz por mês, essa é o que você tem, uma família grande, compre 12. Se você compra 5 quilos de feijão, compre 6 ou compre 7. Se compra 2 pacotes de macarrão, compre 3. Tenha sempre um recurso na sua casa para ajudar ao necessitado. Se ele não bater na sua porta, o que é improvável, que na minha bate todo mês, às vezes mais de uma vez, certo? Você pode ir até onde ele está. Meu cunhado veio me buscar agora vindo de Manaus. Ali ao redor da rodoviária tem um monte de barracas de camping. Eu tenho para mim que não é jovem assim aventureiro fazendo acampamento voluntário. É provavelmente, certamente, imigrantes que ainda não conseguiram se estabelecer e estão literalmente morando na rua numa barraca de camping. Pelo menos tem a barraca de camping. Graças a Deus também não temos um clima muito, muito frio à noite aqui em Boa Vista. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que se você um dia disser que você não ajudou o próximo por causa da comunidade Batista Videira, eu tenho absoluta certeza que você vai ser cobrado por isso. Porque você não precisa e não depende de uma igreja para fazer aquilo que está na palavra. Aquilo que já está claro em ajudar o próximo. É incrível quantas e quantas mensagens eu já vi sobre a parábola do bom samaritano, em que as pessoas aplicam sempre no atacado. Aquela parábola é para ser aplicada no varejo. O que eu estou fazendo lá fora, na minha vida, pelo necessitado, por aquele que carece de alguma coisa. Não é o que a minha igreja está fazendo. Aliás, meus irmãos, preste bem atenção. Quase sempre, aquilo que eu aponto de falha na minha igreja é algo que eu não estou fazendo. Quase sempre. Isso, meus irmãos, são anos de aconselhamento, de conversa com as pessoas. Pastor, eu gostei muito do que o senhor escreveu, do que o senhor pregou. Realmente, a minha igreja mesmo não evangeliza. Então, compartilha comigo, meu irmão. Qual tem sido a sua experiência de evangelismo? Como assim, pastor? Quem você tem evangelizado? Quais são os nomes das pessoas para poder ajudar o irmão em oração? Então, pastor, assim, evangelismo mesmo, assim, tipo que exista, eu não estou fazendo, mas está reclamando da igreja. E aí vai, meus irmãos, gente que reclama da igreja não ora. Ah, minha igreja não é uma igreja missionária. Meu irmão, a internet está aí, descubra o e-mail de uma agência missionária. Foi o que eu falei, literalmente, estou narrando o que eu falei para a pessoa. Descubra, irmão, quer uma sugestão? Toma aqui, ó, esse aqui é o e-mail da Meva. Isso aqui é o e-mail da Amém, isso aqui é da Além, todas as agências missionárias. Pede a conta deles e deposita oferta. Você já fez a sua igreja se tornar mais missionária do que era há um segundo atrás. Mas, irmãos, essa transferência de responsabilidade que a gente faz atinge também a pessoa que chega e diz: a minha igreja não ajuda o necessitado. O que eu estou dizendo? Eu não ajudo o necessitado. Então, amados, a lição de hoje, e é claro que eu concordo também plenamente com o irmão Rendel, que não há problema nenhum em ser rico. E eu sinceramente gostaria muito de ganhar 90 milhões, não jogo, nem nunca jogarei, nem que eu sonhasse com os números, já tem essa história? Pastor, se eu sonhasse com os números, você jogaria? Não joguei, nunca joguei, não jogo, nunca joguei, nem nunca jogarei. Acho que não é por aí que Deus precisa fazer alguma coisa para abençoar a nossa vida. Mas eu gostaria de ganhar 90 milhões. Há muito bem que poderia ser feito. A família, é claro, Marcos não está errado, né? Meus pais nunca teriam que trabalhar um dia na vida, pelo resto da sua vida. Com uma absoluta certeza.
trabalharia por hobby, se quisesse. Eu tenho irmãos em Cristo com necessidade, com certeza poderiam ser atendidos. Aquilo que eu falei, missionários, igrejas, pontos de pregação poderiam ser abertos, mas eu não ganhei 90. Mas todo mês eu ganho o meu salário. Todo mês, a maioria de nós, pelo menos, ganha o seu salário. Então, em lugar de nós ficarmos imaginando o que faríamos com 90 milhões, que tal nós terminarmos essa manhã dizendo: Senhor, o que eu faria de melhor com o que eu ganho para te glorificar? Você deu uma dica agora sobre o que você pode fazer quando você fizer suas compras, né? Você pode ter sua própria metodologia diante de Deus. Então, meu irmão, mesmo que nós não tenhamos ninguém rico em nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos com certeza ganho suficiente para o nosso sustento. O resumo, meus amados, de toda a lição sobre dinheiro é uma palavra que um amigo meu me lembrou esta semana, em outro contexto, e eu concordo plenamente com ele, que é a palavra contentamento. Se você não tiver contentamento quando você ganhar apenas, de repente, uma ajuda de custo como estagiário, menos que o salário mínimo, você provavelmente não terá contentamento quando você finalmente se formar e conseguir um emprego e estiver ganhando talvez 3, 4 salários mínimos. Se você não tiver contentamento aí, quando você for promovido e você estiver ganhando 5 ou 6 ou 7 salários mínimos, você também não terá contentamento. E contentamento não vem com quanto nós ganhamos. Contentamento vem com uma mudança de perspectiva diante da vida. Quando nós passamos a usar os bens e não os bens a nos usar. Eu digo uma coisa, meu irmão, isso é tão difícil que quase 500 anos atrás o Lutero disse, tem muito crente, deixei a minha ali, que quando vai ser batizado, por isso que eu acredito que o Lutero era inversionista, não expressionista. Diz que quando vai ser batizado, o batismo é assim. A carteira fica do lado de fora. E aí quando você tem uma campanha de missões, uma dificuldade. Estamos agora em obra, lá no nosso sítio. Quando nós falamos em sítio, é uma festa. Quando falamos em comprar, lembra disso, 2 anos atrás? Aquela comemoração. O pessoal da Copel está agora desafiando os irmãos a participar mensalmente, quem quiser, quem puder, no investimento para que a gente mais rápido tenha as obras lá. Não sei se alguém já viu as fotos, mas já está subindo as colunas do nosso galpão de cultos. Será que nós temos a mesma alegria, a disposição de quando a igreja comprou a nossa chácara? Será que eu tenho a mesma alegria, disposição? É a mesma festa no meu coração de poder eu pessoalmente contribuir? E aí, meus irmãos, nós vamos ver o nosso desprendimento. Em lugar de ficar esperando pelo todo, eu ajo no individual, com satisfação, com alegria. Tudo isso com certeza nasce naquilo que eu falei, um espírito de contentamento, aonde me capacita a ter minhas finanças sob controle. Imprevisto, não sei como acontecer, acabei de perder o pneu. E enquanto trocava, já fazia o cálculo do prejuízo. Acontece. Um tempo atrás, falei com os irmãos que do nada caiu um raio, foi uma peça caríssima da máquina de lavar. Acontece. Problemas de saúde surgem. E às vezes vem aquela conta salgada da farmácia. Acontece. Mas essas coisas, meus irmãos, são tudo sob o controle do nosso Deus. Todas elas. Mesmo aquelas que são causadas por nós, como uma distração que faz o pneu estourar. Está tudo no controle do nosso Deus. Ele sabia já de cor e salteado cada uma das coisas que iriam acontecer conosco. E por isso que na sua palavra nos dá conselhos abundantes sobre ser modesto,
A palavra modéstia, nesse caso, não é no sentido de certa humildade, né? Não sei o cara, humildade. Não é essa a modéstia. A modéstia é saber viver dentro de um certo padrão. Que não precisa você vir aqui com a calça rasgada, que não seja de propósito, porque tem a rasgada tem de propósito. É moda. Com a calça rasgada, com a camisa puída. Não é isso, não é essa necessidade, meus irmãos, de passar um quadro de miséria. Mas já falamos aqui várias vezes nos outros contextos, outras aulas, que nós vivemos uma sociedade que empurra para você coisas que você não precisa. Como aquele caso que eu contei do tênis, que custava quase um salário mínimo. O que muita gente ganha para se manter o mês inteiro é o que o bendito calçado custava. O que nós temos que fazer? Será que eu estou gastando dentro daquilo que eu realmente preciso? Eu preciso disso ou eu apenas quero isso? Eu preciso disso ou é apenas uma manifestação de um vazio que deveria estar sendo preenchido com a suficiência de Cristo? É óbvio, é que eu estou tentando suprir com coisas. É cada um, meu irmão, tem que avaliar. Um tempo atrás, a minha esposa perguntou se eu não deveria comprar um novo notebook. Meu notebook tem 6 ou 7 anos, uma coisa assim. Ele nem entrada HDMI tem, não tem câmera. E eu falei para ela, você acha mesmo? Ela estava perguntando se realmente eu precisava, queria comprar um novo notebook. Eu pensei em ficar comigo. Irmãos, por um momento, ainda mais com a permissão da esposa e a pergunta, eu já tinha até gastado dinheiro. Já lembrei dos anúncios que passam no cantinho assim no Facebook, eu já pensei naquele lá e tal. Pau é titânio. Graças a Deus, meus irmãos, pela graça de Deus que veio nos trazer aquele momento de clareza. Eu me vi perguntando assim, para que eu preciso de um novo notebook? Em que eu uso? Meu notebook eu uso quando eu vou para uma conferência, para poder ter um computador para utilizar ali. Quando eu for pregar em algum lugar fora, lá também já tem. Então eu levo apenas o arquivo no pendrive, não preciso do meu notebook. Fui pregar fora, estou no hotel, levei só o pendrive. Eu falei para ela, não, sabe uma coisa? Eu não preciso de um novo notebook. Não faz falta alguma. Inclusive o meu mesmo está um amigo meu consertando, que deu um problema ali na dobradiça, né, que abre a tela. Eu estou sem ele já há 10, 20 dias. E sobrevivi, não fez falta. Você vê, meus irmãos, por um momento, a luxo já ia me autorizar. Minha esposa estava me perguntando se eu deveria comprar. Eu ia me aproveitar daquela oportunidade e ia satisfazer uma vontade, não necessidade. Assim, meus amados, se você não consegue fazer isso, pede ajuda. Há muitos anos atrás, um casal desta igreja me procurou. Eles chegaram à conclusão, pastor, não conseguimos entrar num acordo e não conseguimos chegar a um consenso sobre a questão de finanças. Estamos endividados, estamos assim, estamos assados. E sentamos. É claro que eu preciso pedir para eles transparência e informação, porque sem isso não tem como você fazer absolutamente nada em uma área de exatas. Eu falei assim, outra coisa que eu gostava de você, meus irmãos, é uma resolução firme e tomar decisões difíceis. E uma delas foi devolver o seu carro. A dívida se acumulava, não havia perspectiva de pagamento do carro. E assim, na semana seguinte, o marido foi até o banco, negociou, recebeu um valor pequeno de volta pelo carro que entregou, e era uma dívida menos. Cerca de 4 a 5 meses depois, eles tinham uma bis, né, uma motinha, e
depois, 4, 5 meses depois, puderam novamente comprar um outro carro, mas agora com as finanças em dia. Às vezes, meus amados, numa área assim, a gente acha que precisa de ajuda só em questões altamente espirituais, né? Talvez você precise de ajuda. Está começando a vida de adulto, já está começando a se enrolar, peça ajuda a homens mais velhos, a irmãos. O ponto aqui, meus irmãos, é que essa é uma área que vai atrapalhar muito a sua vida espiritual, se você não dominar. E vai atrapalhar, inclusive, a sua vida conjugal, se você não conseguir dominar. Que Deus possa, meus irmãos, nos dar sempre um espírito e um coração graciosos, como o irmão Rendo bem colocou aqui hoje. De saber que aquilo que Deus tem nos dado é para serviço dos outros também. Vamos orar nesse instante. E nessa oração, coloque diante de Deus exatamente a sua dificuldade nessa área. Se você é avarento, coloque isso diante de Deus. Pastor, você que é avarento, pão duro, que ama o dinheiro. Se você é ansioso, especialmente quando já passado no dia 15, 16, 17, né, e está sobrando um mês no final do salário, que o melhor seria sobrar salário no final do mês, né? Mas está sobrando um mês no final do salário, coloque isso diante do Senhor. Aliás, os meus pequenos vídeos que eu estou distribuindo agora são exatamente sobre ansiedade. Seria interessante você assistir, se não assistiu ainda. Qualquer que seja a sua questão, meu irmão, se você tem dificuldade em ofertar na obra do Senhor, coloque isso diante do Senhor. E se você tem dificuldade de dizer não diante de uma vitrine, que seja esse também o seu motivo de oração agora. Vamos orar? Deus querido, nós precisamos sempre do auxílio do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E se, ó Deus, a área financeira, material, econômica, não fosse uma área difícil, tantos e tantos alertas não existiriam na Tua palavra. E o mais contundente deles talvez seja, Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tenho certeza, Deus, que o Teu servo não colocou ali uma hipérbole, um exagero, mas Ele colocou a expressão da verdade, de que nós precisamos vigiar qual é a nossa relação com os nossos bens materiais, se há verdadeiro contentamento, desprendimento daquilo que o Senhor tem nos dado. Se nós verdadeiramente podemos dizer o que disse o apóstolo Paulo: aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, aprendi a ter fartura e a passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor nos livre do domínio da fartura, que o Senhor nos livre da murmuração quando nós não tivermos também. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de uma maneira nesta área que glorifique o Teu nome, que demonstre vidas equilibradas e dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã e pela instrumentalidade do Teu servo. É o que nós oramos no nome de Jesus.